honra muito grande estarmos cumprindo esta incumbência que nos foi dado, né? Logo no início do mês, né, de agosto, para o último domingo, né, o pastor Isaías estaria pregando pela manhã. E uma responsabilidade também. Uma responsabilidade também, né? Quantos pregadores passaram nesse púlpito pregando, trazendo a palavra do Senhor, e foram bênçãos, né, para as nossas vidas, né? Nós podemos observar o primeiro, né, que falou aqui sobre a saúde, né, saúde mental, né? O último pastor foi o meu professor, né, pastor Valdemir, que nós temos uma alegria muito grande de tê-lo fazendo parte assim da minha vida de seminário, né? Pastor Valdemir, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande ali da igreja Parque São Basílio, em Campo Grande. Portanto, irmãos, nós agradecemos ao Senhor por todos esses pastores que passaram por aqui trazendo a palavra do Senhor. E hoje, no último domingo, nós estaremos fechando, né, pela manhã, o aniversário da igreja, pela manhã. E à noite teremos o pastor Carlos Elias, que é o pastor da primeira igreja batista de Campo Grande, onde eu costumava dizer que era a minha segunda igreja, né? Que na época de seminário eu estudei ali no seminário que é oriundo do seminário do sul do Brasil, né? Seminário Carioca, e eu estava ali todo dia, né, na igreja batista de Campo Grande, nas suas dependências, lá atrás, que é o seminário. Então, para mim é um privilégio muito grande poder ter essas pessoas próximas, né? Ali eu tive um contato muito grande com um pastor de evangelismo da igreja, o pastor Elber Macharete, que hoje parece que está, eu não sei se é em Cuba, ele está em outro país, né? Na Espanha, né? Pastor Elber Macharete, muito meu amigo mesmo. Portanto, para mim é um privilégio poder estar nessa manhã falando das grandezas de Deus, né? Para começar, quero lembrar os irmãos que, quando eu preguei também no mês passado, eu falei aqui sobre o jubileu, né? Jubileu, lá em Levítico, capítulo 25, né? O texto que vai nos nortear, simplesmente fazendo menção. É um texto que fala sobre a leveza do jubileu em si, né? Jubileu era uma época em que as pessoas resgatavam as suas casas que tinham sido perdidas, né? Tudo aquilo que era perdido, as pessoas resgatavam. Está lá em Levítico, se você quiser conferir em casa, você poderá estar conferindo na palavra do Senhor, Levítico 25, né, onde as pessoas resgatavam aquilo que se perdia no decorrer dos tempos. E jubileu significava, para aquela época, um momento de leveza, de tranquilidade, né, de amor, né, entre as pessoas. E nós precisamos de cultivar essa leveza a cada dia em nossos corações. A leveza que vem do coração de Deus para os nossos corações. Portanto, irmãos, se eu for falar aqui sobre igreja, né, um pastor que teve num campo missionário, num local onde não tinha nada, sul de Minas. Quando se fala em Minas Gerais, as pessoas lembram de BH e Juiz de Fora. Mas, na verdade, nós estávamos no sul de Minas, um lugar muito difícil, né? Um lugar que só tem frio, né, Ângelo? Frio e nada mais, né? Pegamos muitas temperaturas negativas e para nós foi muito bom, né? No frio, o melhor remédio que tem é a gente se aquecer. E nós temos uma concepção de igreja diferente, mas o que nos une como igreja, né, é uma coisa chamada democracia que as nossas igrejas têm, né? Portanto, o pastor Isaías, ele, quando vê igreja, quando se trata de espaço físico, né, ele queria ter uma igreja, talvez em Minas Gerais, queria que nascesse uma igreja. Ele não foi possível, porque chegou o nosso tempo, nós precisamos de sair, né? Mas o nosso sonho era ter um galpão, né? Um galpão sem o mínimo de aconchego, irmãos. Um local mesmo onde as pessoas fossem simplesmente pelo desejo de querer adorar ao Senhor. É bom, não sou contra, conforme eu estou falando,
Não sou contra ter uma igreja confortável, com as cadeiras como essa, né, que deixa as costas totalmente bem, né? Mas, né, na minha concepção, eu queria ter um galpão, né? O meu púlpito lá em Minas, na nossa pequeno salão de culto, eu falei aqui na classe, era dois pranchões de cipreste, né? E ele fica bem crescido, né? E nós cortamos 2 bolachas, mais ou menos nessa espessura, né? E mais ou menos desse tamanho. Uma embaixo para segurar o pedestal, né? E uma perna de 3 feita com eucalipto, com outro pranchão em cima, onde a gente apoiava a Bíblia, né? As cadeiras nós pedimos, fizemos campanha, e nós recebemos algumas cadeiras de plástico, né? E ali nós abrigávamos as pessoas, né, que vinham, né? E assim era feito o trabalho. Mas o meu sonho mesmo era ter um galpão, né? Quando eu vejo igreja, porque na igreja, na verdade, não está num espaço físico. Igreja não é um espaço físico. A igreja de Jesus é cada um que está sentado nessas cadeiras. Nós somos a igreja de Jesus. Não adianta nós nos enchermos de orgulho, de felicidade. É claro, é muito bom, né? Nós temos uma igreja no Rio de Janeiro, num local maravilhoso como esse, né? Um templo totalmente bem equipado, né? Com tudo que tem direito, né? Com tudo que se espera, né? Uma fachada bonita conforme nós temos, mas Deus está querendo mesmo as nossas vidas, é vida no altar, é pessoas vivendo de uma forma, querendo conhecer mais e mais dEle, é querer colocar as suas vidas de uma forma, como está escrito lá na palavra do Senhor, como um sacrifício vivo e santo, né? Como um sacrifício vivo e santo, né? Portanto, é isso que Deus está querendo de nós, é leveza, é amor de fato ao trabalho de Deus. É isso que Deus está querendo da sua igreja. Portanto, igreja é Grauco, igreja é o Mauro, né? Igreja aqui é o Wanderson, Rosângela, o Wando, né? Igreja é a Adriana, Denilson, César, todos que estão aqui. Igreja é cada um de nós, independente do espaço físico. Um dia esse espaço físico vai ficar para trás, porque a igreja triunfante estará reinando com o Senhor nos céus. Isso ficará tudo para trás. A palavra do Senhor nos mostra que as coisas se passaram, tudo se fez novo. E precisamos de estarmos cuidando, né, dessa igreja que somos nós, cuidando dos nossos corações, cuidando do modo de tratar um dos outros. Obrigado, irmã. Tendo cuidado uns com os outros. A palavra do Senhor nos mostra lá em Mateus que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E quantas vezes nós nos magoamos como igreja uns aos outros, simplesmente por causa de nossos ideais, por causa das nossas vontades, que às vezes as nossas vontades não coincidem de ser igual a do nosso irmão. Somos pessoas diferentes, né? O pastor estava aqui falando, né? Que se o dedinho do pé achar que ele deve ser irmão, vai ser uma complicação danada. Se nós tirarmos o dedinho do pé, nós vamos ter dificuldade até para nos mantermos de pé. Portanto, nós dependemos um do outro. Há um versículo que eu gosto muito também que diz: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse. Portanto, como igreja do Senhor Jesus, nós somos dependentes um do outro. Aquele mais velho depende do mais novo. Aquele que tem mais idade depende daquele que chegou hoje. Porque diante de Deus somos todos iguais. Não existe preferência. Até mesmo nós, como um título de pastor, não é, pastor? Até nós.
Um dia nós estaremos diante do sumo pastor, o supremo pastor, o pastor Jesus. O bom pastor, aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Nós estamos, pastor, mas ele é o pastor. Portanto, irmãos, momento de reflexão. 50 anos. Para onde iremos nós, se não nos apegarmos ao Senhor? Jesus, certa feita, disse: sem mim, nada podeis fazer. Portanto, igreja, a minha classe, quantos da minha classe está aqui? Eita, tem muito. Ó, prestem atenção, eu vou explicar o que eu estou falando. Igreja no grego. Eita! Aí o pastor fala assim: olha, vamos usar aqui alguma coisa que vocês sabem que eu gosto, que são os originais. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Igreja no grego significa eclésia ou eclesia. Explico. De onde surgiu e por quê igreja. Portanto, quando o povo tinha algo a ser tratado, né? Tinha lá um arauto, né? Um mensageiro, ele tocava o chofar. Chofar é o que era um instrumento, como se fosse um berrante, um chifre, né? Porque hoje em dia nós temos que explicar bem isso, que hoje em dia estão criando doutrina até em cima de chofar. Estão criando doutrina até em cima disso. Tocava-se aquele chofar e todo o povo saía de suas casas e assim unidos tratavam as suas questões. Portanto, igreja significa chamados para fora, né? Tem um termo grego que significa eclesia, que é chamados para fora, chamados para servir, né? Portanto, aqui nós aprendemos, aqui nós vivemos lá fora, no nosso dia a dia. E depois nós estaremos aplicando a outras pessoas. Portanto, a igreja ela não pode ficar sendo colocada em quatro paredes. Ela precisa de sair, nem que seja com pequenos grupos, fazendo assim um trabalho de evangelização. Como é salutar, como é importante na vida da igreja quando ela tem essa característica de ter o desejo de participar desses cultos, né, fora. Nós, de vez em quando, né, nós estamos em casa e nós saímos com a Ângela também para a reunião das senhoras, quando elas fazem estudo. O último estudo que foi feito foi lá na casa do irmão Raimundo, né? E foi uma benção, estava ali, estava eu, o irmão Jéter e o Raimundo presente, né? E foi uma benção ali, né? Portanto, irmãos, é onde nós aprendemos, nós temos condições de estarmos juntos, aprendendo a palavra do Senhor. E como igreja do Senhor Jesus, não somos apenas indivíduos isolados, somos pedras vivas em uma obra maior, chamados a crescer, sustentar e edificar uns aos outros na fé. Repito, nós somos chamados para crescer, se expandir, sustentar, receber as pressões do dia a dia e edificar, plantar, né? E assim edificar uns aos outros na fé. Portanto, irmãos, se não for assim, nós perdemos toda a característica de igreja. Precisamos de estarmos sempre atentos a edificar uns aos outros na fé, sustentar uns aos outros na fé. Quantas vezes, irmãos, nós passamos por dificuldades que fica difícil para nós até mesmo orar. Mas, pastor, o senhor está falando isso de púlpito? Quantas vezes, irmãos, que o problema, a pressão é tão grande que nós perdemos a força. Jesus falou o seguinte: enquanto vocês estiverem no mundo, vocês terão aflição, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essas dificuldades, irmãos, é inerente do ser humano. Nós temos momentos que fica difícil. Então, nesse momento aí, nós contamos com as orações do Dalto, contamos com as orações do pastor Marcos, do irmão Nelson,
do Jéter, da Odete, da igreja, para que esteja me sustentando em oração. Porque o problema é tão grande, que eu não consigo orar por mim mesmo. Portanto, nós necessitamos de estarmos unidos. Conta-se que um pai, em seu leito de morte, né, ele chamou os filhos e falou: olha, eu estou prestes a partir. E vocês precisam dar continuidade em tudo aquilo que eu tenho feito no decorrer dos anos. E aqueles filhos ficaram muito tristes. E ele: mas pai, o senhor não pode morrer, nós vamos fazer de tudo, vamos gastar o que a gente tem e o que a gente não tem para o senhor viver. Eu disse: não, meus filhos, vão ali fora e peguem um graveto. Um graveto é uma varetazinha, mais ou menos na espessura de um lápis. E ele tinha muitos filhos. E aqueles filhos foram lá, cada um deles pegou uma varetinha, na espessura de um lápis. E ele mandou um dos filhos, na beira de sua cama, a quebrar uma varetinha daquela. E ele pegou e quebrou. O filho pegou e quebrou, o filho mais novo. Aí ele pegou um feixe de lápis e deu agora para aquele mesmo rapaz quebrar. Aí ele tentou e não conseguiu. Porque estavam todos os lápis juntos, todas as varetas juntos, unidas. E é dessa forma como a igreja. A igreja de Cristo, ela prevalece porque ela precisa e ela está unida. E o próprio Jesus nos diz, nos lembra, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Portanto, irmãos, precisamos de estarmos unidos. Portanto, a igreja precisa estar unida. Essa igreja não é esse prédio, mas todos que dizem fazer a vontade de Deus. Todos aqueles que dizem que faz a vontade de Deus, esses pertencem à igreja de Cristo. Eu convido os irmãos a lerem 2 versículos comigo, que se encontra lá em João capítulo 17, versículo 20 e 21. Eu não sei se a Martinha pode colocar. Já está lá, né? 20 e 21. Vamos recitar todos juntos? A minha oração não é apenas por eles. Peço também por aqueles que crerão por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, ó Pai, como Tu és em mim e eu estou em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Isso é lindo. Vamos orar. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta leitura, por esses 12 versículos, que nos lembra, ó Deus, a oração intercessória, quando o Senhor orava não somente pelos presentes, mas também por nós, que veríamos a crer na sua palavra. E que Tu, Senhor, também colocou a união, que é salutar para a existência da igreja. Nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Portanto, irmãos, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a relevância de todos na igreja, a importância de todos na igreja. Todos nós temos um papel específico como servos do Senhor. Nesta união ninguém fica esquecido. Jesus nos dá esse grande exemplo. Ele falou aos presentes, mas citou aqueles que viriam a crer em seu nome, por intermédio da sua palavra. A união da igreja do Senhor Jesus leva-nos a chorar com os que choram e regozijarmos junto nos momentos de alegria. Romanos 15, versículo 15, nos mostra essa verdade. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo nos remete a isso, a nos alegrarmos uns com os outros. Como é bom um momento festivo, todos na igreja, independente de quem chegou primeiro, independente de quem chegou depois, todos estarem alegres, acompanhando assim esse grandioso trabalho que foi aqui um dia plantado pelos servos do Senhor do passado.
como é importante vivermos nessa união. O que Deus quer da igreja é essa união, é esta alegria de compartilharmos, de estarmos juntos na presença de Deus. E nós vemos lá em Atos, na igreja de Atos dos Apóstolos, que a igreja crescia porque eles tinham o prazer de estarem todos juntos, estavam unidos. Quando alguém estava triste, todos se entristeciam juntos e todos estavam prontos para ajudar. E a temática da igreja do Senhor Jesus Cristo deve ser essa, a união. Portanto, a união na igreja de Cristo Jesus, a união. E nós podemos observar também a divisão do trabalho na igreja de Cristo. Nós vemos a união do trabalho na igreja. E agora nós podemos ver a divisão do trabalho na igreja de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6, 7 e 8, fala sobre essa divisão. E diz assim, 1 Coríntios 3, 6, 7 e 8. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Eu quero que os irmãos repitam essa verdade. O primeiro versículo. Todos. Mas eu plantei, todos. Seguinte. Continua. Assim está, irmãos, né? Portanto, a divisão do trabalho na igreja de Cristo, né? O pastor aqui começou a fazer menção, né? Praticamente desses versículos, né, pastor? O Espírito Santo de Deus testificando de uma forma tremenda, né? O apóstolo Paulo teve uma dificuldade muito grande com a igreja de Corinto, né? Ele chega a falar, eu não pude falar com vocês de uma forma espiritual, mas tive que falar de uma forma como meninos, como crianças, como carnais, porque vocês ainda não estão preparados para receber o alimento da sã doutrina. Portanto, irmãos, às vezes a gente fica sentado na cadeira da igreja, no banco da igreja, e a gente não procura exercitar o nosso conhecimento da palavra do Senhor, a gente fica esperando somente pela mensagem pregada de púlpito, e às vezes esperando, e no momento da mensagem, o nosso corpo físico está na igreja, mas a nossa mente está do outro lado do portão. E nós precisamos de estarmos atentos àquilo que Deus tem para nós. A igreja de Corinto é uma igreja que, na verdade, foi uma igreja problemática. Mas Deus tinha um grande propósito para ela. E nos dias atuais, quantas igrejas problemáticas que se existem? Quantas pessoas problemáticas? Quantas pessoas com as suas esquisitices, com as suas dificuldades? E elas precisam de ser tratadas porque Deus está sempre dando oportunidades. E na divisão do trabalho, é aí que eles não entenderam nada. Aí que eles não entenderam totalmente nada. E nós vemos que nos dias atuais as pessoas às vezes não têm entendido também nada. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, o crescimento veio de Deus. Houve alguém que plantou aqui a semente. Nós estamos usufruindo disso, mas sim, estamos regando essa semente, mas o crescimento vem de Deus. Alguém um dia, debaixo de uma árvore, nesse terreno, se reuniu ali, 2 ou 3, eu acredito que daquela época não tem ninguém aqui. Alguém chegou ali e iniciou a plantação da semente nesse local. E ali o trabalho foi iniciado. E agora foi-se chegando pessoas e começou a regar aquela semente. E a semente começou a crescer, começou a se alastrar.
E a planta começou a ficar bonita. E a semente chegou nos dias de hoje. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez ninguém de vocês sabe, mas quando eu tinha 12 anos, bate certinho com a idade da igreja. Eu tive nessa igreja aqui, vocês não sabem da maior. E sabe quem era o pastor? Era o pastor Jaci Tostes. Eu acho que não era igreja ainda, era congregação. Eu tive aqui, oi? Era igreja? Ele era muito... Isso. E ele era o pastor daqui na época. Eu era garoto, eu gostava mais de ficar lá de fora que lá de dentro da igreja, né? Aí minha mãe me deu um pescoção e mandou eu entrar, né? E a gente vê então, irmãos, que eu tive aqui, era uma forma simples, humilde. Aquela forma humilde, simples, Deus está querendo nos dias de hoje também. Ainda que tenhamos um templo muito bonito, mas Deus está querendo a instrumentalidade de cada um, a vida de cada um, no exercício desta igreja. Continuamos a regar esta semente. Nós não estamos excluindo nada do passado. Nós estamos dando continuidade no trabalho, até a volta do Senhor Jesus. Talvez, né, Dalton, nós não estaremos aqui. Daqui mais 50 anos, talvez, ó. Eu tenho diabetes, mas eu acho que ela vai segurar. Para mim enxergar mais ou menos um pouquinho, bem pertinho, né? Portanto, irmãos, mas o trabalho do Senhor está sendo feito. Eu costumo brincar lá na minha classe, né? Eu digo o seguinte, existe o pessoal do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E o Antigo Testamento, ele não vai eliminar o Novo, nem o Novo eliminar o Velho. Nós caminhamos juntos, né? Então, o povo do passado nos deixa esse legado para que nós venhamos a trabalhar em cima disso e a igreja do Senhor possa ser crescente. O próprio Jesus nos mostra isso, né, na passagem que nós lemos, né, que ele orou por nós. Eu não rogo somente por esses. Olha só, irmãos, como é belo isso. Eu não rogo somente por esses que estão aqui presentes, me vendo, mas eu rogo também por aqueles que hão de crer em mim. O valor é o mesmo, tanto dos membros do passado, quanto dos membros do presente. O superior na igreja de Cristo Jesus é Ele, é Jesus, que é o dono da igreja. Aquele que pensa diferente está indo contra o princípio principal, bem redundante, e está indo contra o princípio principal de Jesus, que é o dono, o Senhor da igreja, é o noivo. E nós precisamos de estarmos atentos a esses parâmetros. Ai de quem ir contra esse crescimento dessa semente que um dia foi plantada aqui nesse lugar. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Portanto, mas é Deus em que dá o crescimento. Olha só, irmãos, nem aqueles que plantaram, eu lamento dizer isso para os irmãos que amam tanto os irmãos do passado. Eu lamento em dizer. Mas eu vou dizer, pastor Denilson, nem os irmãos do passado, irmãos, não foram nem nada demais. Eles não são nenhuma coisa. E nem os irmãos do presente. Todos que estão aqui trabalhando também, vocês não são nada na igreja. Nós não somos nada na igreja. Nem os irmãos do passado, que muitos irmãos veneram, ótimo, bonito, mas nem os do presente são nada. Porque quem dá o crescimento na igreja é quem? É Deus, o Espírito Santo. Ele que dá o crescimento, irmãos. Jesus, certa feita, disse, sem mim, nada podeis fazer. E se nós fizermos as coisas na casa de Deus, nesse local, da forma como nós pensamos que deve ser,
simplesmente nós estaremos atropelando a palavra de Deus, porque é o Senhor que dá o crescimento. E está lá nos últimos versículos, quando fala sobre a igreja primitiva. E acrescentava o Senhor assim aqueles que iam sendo salvos, porque o que prevalecia era a obediência, irmãos. Se nós não formos obedientes aos parâmetros bíblicos, como que Deus vai fazer crescer uma igreja onde só tem gente brigando, quase que saindo no tapa, um defamando o outro, levantando falso contra um, contra o outro? Portanto, irmãos, uma igreja que procura fazer a vontade do Senhor, ela é uma igreja crescente, porque acrescenta o Senhor àqueles que hão de ser salvos. E quando não há chegada de ninguém, quando o batistério não é usado, muitos começam a colocar defeito, aqui e acolá, não é o pastor, não é o diácono, é você. Cada um de nós temos a nossa incumbência e precisamos de dar o melhor na casa de Deus, na causa de Deus. Darmos o nosso melhor. Qual é o melhor que você tem dado? Qual tem sido o seu Isaac? Abraão, ali no momento que ele foi sacrificar Isaac, ele deu o de melhor que ele tinha, um filho que ele pedia ao Senhor. Ele já era um homem velho, a sua esposa era uma mulher idosa, Sara. Como ficou o coração de Sara em casa, quando ela sabia que o de melhor que ela tinha seria entregue e não voltaria? Qual o melhor que você tem dado ao Senhor? Como crente do Senhor Jesus Cristo, como membro desse corpo, que é o corpo de Cristo, qual o melhor que você tem dado? É briga? É dissensão? É problema? Qual é o melhor que você tem dado, querido irmão? Nem o que planta é alguma coisa, da mesma forma o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Porque de Deus, um versículo que eu gosto muito, porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus e edifício de Deus sois vós. Nós somos lavouras de Deus, e lavoura precisa de dar fruto, porque senão ela vai ser cortada e lançada no fogo. Para que serve um pé de manga que não dá manga? Para que serve um pé de caju que não dá caju? Portanto, irmãos, para que serve um crente que não serve para nada, só para atrapalhar, só para trazer problema? Nós não iremos queimá-lo, né, pastor? Mas ele irá se entender com o Deus da seara. Ele irá se entender. E, irmãos, a cobrança de Deus não é fácil, não. Nós costumamos pregar que Deus é amor, amorzinho, é isso, é aquilo. Mas Deus é justiça também. E ai de quem cair na mão desse Deus justiceiro. Portanto, de Deus nós somos cooperadores, nós cooperamos com esse trabalho, tanto os do passado, da antiga aliança, do Antigo Testamento, como os do Novo Testamento. Somos cooperadores na plantação da lavoura de Deus, somos edifícios de Deus, construídos com pedras vivas. Somos edifícios de Deus, construídos com pedras vivas. Somos um diferente do outro. Um pregador falou isso aqui nesse mês. Somos diferentes. E é nessa diferença que nós nos encaixamos um no outro. Vocês lembram daqueles brinquedos das crianças, que tem uma porção de peça para encaixar? Aquele que a Nicole tem em casa, né? Então são diferentes, mas eles se encaixam, dando assim um formato bonito. Dá até vontade de fazer um quadro. Não é, Patrícia? Portanto, irmãos, somos cooperadores, somos lavouras, somos edifício. O edifício precisa de ser visto de longe, irmãos. O edifício precisa de ser visto de longe. A igreja do Senhor Jesus Cristo, não estou me referindo a esse templo bonitão, não. Estou me referindo à vida de vocês. Nós precisamos de ser visto de longe. Ah, está indo ali aquele irmão que mora em tal lugar assim, olha, ele é uma bênção, eu queria, o dia que eu for crente, quero ser que nem ele. Eu quero ser como o Zé Bento, eu quero ser como a Patrícia, quero ser como a Marise, como a Ruth, como o Mauro. Portanto, irmãos, nós precisamos de ser uma carta aberta, termos uma vida transparente, para que possamos atrair outras pessoas ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que a própria palavra nos mostra,
que esse evangelho, uma vez para que ele possa haver adesão, é necessário que nós estejamos testemunhando. Testemunhando. A paga pelo trabalho na igreja de Cristo. Nós falamos sobre a união da igreja de Cristo, a divisão do trabalho, e agora finalizando, já estou acabando, já estou terminando, pastor. A paga pelo trabalho na igreja de Cristo. Mateus 20, versículos de 1 a 16. Vamos fazer uma leitura rapidinho? Parábola que nos faz lembrar a responsabilidade que temos. Eu vou ler o primeiro versículo e sucessivamente, os irmãos. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores. Vamos todos ler juntos. Para a sua vinha. Todos. O segundo versículo. Pois o reino... Amém. Portanto, irmãos, nós podemos ver nessa parábola, né, que deve ser entendida no sentido de que Deus é livre e soberano, e a sua bondade não é medida com critérios humanos. A igreja triunfante é aquela que reinará com Cristo, de igual modo deve ser igreja que hoje milita. Portanto, a igreja que um dia reinará com Cristo, nós precisamos de hoje estarmos exercitando, né, esta grande incumbência, né, este grande privilégio, né, da igreja que estará assim reinando com o Senhor na glória. Nós precisamos de estarmos já sentindo isso nos dias de hoje. E nós vemos então que todos trabalhando com prazer na casa do Senhor. Nós vemos então que o primeiro trabalhador ali, ele foi contratado às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, bem cedo, né? O segundo contratado às 9 horas da manhã. O terceiro contratado meio-dia. O quarto contratado às 3 horas da tarde. O último contratado às 5 horas da tarde. Portanto, irmãos, nós podemos tirar desse texto para os dias de hoje o quê?
que, na verdade, Deus não faz acepção de trabalhadores para a sua seara. Todos aqueles que plantaram um dia a semente neste lugar, né, é o mesmo valor, é a mesma recompensa que você que está chegando. Eu que cheguei há 2 anos, estou aqui chegando, né? Eu cheguei aqui nessa igreja, e é a mesma recompensa que você que está chegando agora, hoje, você que estará assim, sendo recebido por essa igreja hoje, na assembleia que teremos. É o mesmo valor, e daqueles que chegarão no futuro. Porque o próprio Jesus, quando orou na sua oração intercessória, ele orou também, não somente por vocês que estão presentes, mas por aqueles que hão de crer no meu nome. Todos nós que estamos aqui, todos somos importantes para esse trabalho, para a seara. Portanto, não importa se você chegou ontem, não importa se você ainda tem dificuldade para falar, para cantar, para se expressar, mas o que Deus quer de você é o seu coração, a sua sinceridade. Que Deus possa nos abençoar, que possamos estarmos a cada dia procurando fazer o trabalho de Deus com zelo e com toda a dedicação, porque nós não sabemos o dia que nós iremos nos encontrarmos com o Senhor na glória. Obrigado, pastor.